Olá, Josiane, olá a todos. Eu sou o Wellington e estou aqui para poder contribuir com vocês na composição deste vídeo a respeito da Idade Média, um período importante em nossa história humana, em que nós temos que conhecer, debater e comparar com a nossa atualidade. Descobrimos coisas novas, né? Descobrimos novidades e coisas que também já são bastante usadas no tempo pelas sociedades que se passaram. Estou aqui para poder contribuir com vocês a respeito de um ponto em que é bastante interessante, que é a respeito da escravidão temporária. Acredito que a professora Josiane já tenha falado a respeito da questão da sociedade, como se distribuía a sociedade medieval, que era construída sob 3 pilares. A sociedade era construída através de uma pirâmide, onde no topo dessa pirâmide nós tínhamos o clero, que era a parte formada pela igreja. Era dividida em 2 partes, o clero alto e clero baixo, né? Que são as pessoas religiosas, as pessoas que oravam na época, e era a igreja católica que fazia parte dessa sociedade. Então, o clero representada pela igreja, pelos religiosos, pelos que oravam, os cristãos, ok? E a nobreza era a segunda parte dessa pirâmide, que ficava no meio. A nobreza era aqueles que faziam guerra, as pessoas que saíam da sua terra para poder militar, para poder combater, né? Então essas pessoas, eles tinham terras, tinham posses de grandes territórios, em que eles usavam desta terra para se beneficiar. E embaixo dessa pirâmide, a base, eram os camponeses e os servos. Eram aqueles que eram mais humildes, os mais simples, digamos assim, os mais pobres, né? As pessoas que trabalhavam com a sua própria mão, com o seu braço, colocavam a sua mão na massa para poder trabalhar. Ok? Entendido isto, nós vamos passar então a respeito da escravidão temporária. Por quê? Porque a escravidão, ela tem um período de transição da Idade Antiga para a Idade Média. Na Idade Antiga, a escravidão se dava através de despojo de guerras, né? Então, principalmente Grécia e o Império Romano usaram muito dessa ferramenta de expansão de território para poder adquirir pessoas que fossem escravos. Pessoas que fossem mão de obras para o seu império. Chegando na Idade Média, nós temos então uma diferenciação entre a escravidão e a escravidão temporária. Por quê? Porque a escravidão permanente, como despojo, o escravo não tinha liberdade nenhuma e se mantinha sob posse do seu senhor por toda a vida, certo? Já na escravidão temporária, esse período de escravo, ele era determinado, ele tinha um prazo de validade, ele se vencia. E se dava de que forma? A escravidão se dava a partir das dívidas. Quando uma pessoa ou uma família adquiria dívidas, e não tinha como pagar essas dívidas podiam ser solucionadas, podiam e eram solucionadas através do trabalho. Eles iriam prestar serviço a outras pessoas que eram os seus credores. Então os credores cobravam o pagamento da dívida através da mão de obra, através da sua força, através do seu trabalho, tá certo? Bom, irei abordar agora neste momento um segundo ponto que é muito importante dentro da Idade Média, que é a servidão e a noção de dependência. Porque nós iremos entender que a servidão não era a mesma coisa de que escravatura. A escravatura era algo em que era opressor, era obrigatório. A servidão, não. A servidão tinha que partir do interesse de quem era trabalhador
de prestar esse serviço. Vou explicar melhor para vocês. Vou pedir aqui a minha filha Lara para poder me auxiliar na gravação e mostrar o meu computador para vocês entenderem melhor. Bom, na sociedade medieval, naquele período histórico, a sociedade estava dividida, assim como vemos anteriormente, o clero, a nobreza e os camponeses, tá? O clero, a igreja, a nobreza era a parte que detinha o maior bem precioso da época, que era a terra. A terra era o maior bem precioso. Hoje nós entendemos, na atualidade, que o maior bem precioso é moeda, é o dinheiro. Mas para aquele período histórico, o maior bem era a posse de terras. E quem detinha essa posse de terra era a nobreza. A nobreza que era os guerreiros. Bom, os camponeses eram pessoas humildes, não tinham onde trabalhar, certo? Não tinham condições de trabalhar por conta própria, não tinham nada como se manter. Então, eles precisavam trabalhar de alguma forma para poder sobreviver. Eles buscavam quem? A nobreza para isso. Eles buscavam as terras que os nobres possuíam, nós chamamos de feudos, tá? Então, eles foram para os feudos buscar trabalhar nessas terras para poder sobreviver. Então, eles passaram a ser servos dos proprietários de terra. Eu vou passar aqui um slide, Lara. Passa aqui para nossos colegas verem. A escravidão temporária, né? Que nós já vimos anteriormente. Agora vamos ver a servidão e a noção de dependência. Nós temos aqui algumas imagens de algumas pessoas camponesas trabalhando com a terra, né? Temos aqui os feudais, os donos das terras, outras pessoas aqui cuidando de alguns animais, de algumas plantações pertencentes ao feudo, certo? Nós temos aqui outro tipo de pessoas trabalhando, cultivando, outros cuidando da terra, outros com ferramentas nas mãos. Bom, como vocês poderão perceber, todas as pessoas estavam fazendo o quê? Trabalhando com a terra, trabalhando em um feudo. Portanto, essas pessoas eram dependentes da terra. Por isso, eles se tornavam servos dos senhores para poder sobreviver. Saíam de suas casas para poder viver em um terreno de outra pessoa e para poder plantar seu cereal, plantar seus legumes, as suas verduras, fazer uso dos animais para tirar o leite, para poder suprir a sua carne, né, sua refeição. Então tudo isso era suprido a partir da terra pertencente aos nobres. E eles se tornavam dependentes dessa terra. Vou passar aqui. Se tornavam dependentes dessa terra. Por quê? Porque tudo o que eles precisavam estavam lá. Tudo o que eles precisavam para sobreviver estava na terra. E eles ficavam aprisionados, ficavam dependentes dessa terra e dependentes também dos seus senhores. Isso é uma característica desse sistema feudal, o aprisionamento à terra da sociedade mais pobre. A dependência da terra era gerada justamente pelo aprisionamento, por causa das dívidas que se somavam, os vassalos as pessoas mais pobres, né? É a terceira parte da pirâmide. Eles, mesmo trabalhando na terra, que era de outra pessoa, eles tinham que pagar pesados impostos. Impostos estes que eram retirados sobre tudo e quaisquer coisas que eles utilizavam do seu dia a dia para poder realizar suas atividades. Ou seja, se eles plantavam a semente e se eles colhiam dessa semente, eles tinham que pagar pesados impostos dessa semente para o dono da terra. Se eles criavam animais nessa terra, e quando tinham seus rebanhos, uma parte desse rebanho era retirado para o dono da terra. Se eles utilizavam ferramentas que não eram animadas, como enxadas, pás e outras como foice, né? Essas ferramentas também tinham impostos sobre elas. Tudo que eles usavam tinha impostos. E isso se tornava
uma coisa que aprisionava esses trabalhadores à terra e também ao proprietário do feudo. Tá ok? Forte abraço, espero ter contribuído com vocês.